Fala galera, beleza? Você já precisou limpar algum componente eletrônico e quando você foi comprar te indicaram a substância, um álcool isopropílico? O que é esse ISO? Até agora nós aprendemos MET, ET, PROP e BUT. Então se liga no vídeo de hoje para aprender a nomear cadeias ramificadas. Bom, então o que é uma cadeia ramificada? Cadeia ramificada é aquela que possui átomo de carbono terciário ou quaternário ou um heteroátomo, uma cadeia heterogênea, joia? Então, para nomear uma cadeia ramificada, nós precisamos identificar a cadeia principal, certo? Então, para identificar a cadeia principal, nós temos alguns passos, tá? Então, a cadeia principal ela vai ser a maior sequência de átomos de carbono que contém, nessa ordem de importância, então, o grupo funcional, o maior número de insaturações ou o maior número de ramificações. Nós não aprendemos ainda grupo funcional, mas dá uma olhadinha nesse exemplo. Ó. Então, essa cadeia é uma cadeia muito longa de carbonos. Ela tem esse carbono terciário que desce para cá. Só que, se eu for contar só a maior sequência de carbonos, eu pego essa sequência de cima. Mas aqui embaixo tem um grupo funcional. Então, a cadeia principal vai pegar esse grupo funcional. Tranquilo? Nosso segundo exemplo vai ser insaturações. Então, a cadeia principal vai ser aquela maior sequência de carbono que contém a insaturação. Então, se você olhar essa cadeia aqui de cima, ela é maior que a de baixo. Só que a de baixo tem uma ligação dupla. Então, a cadeia principal é essa que pega a ligação dupla. Beleza? E o último exemplo, maior número de ramificações. Quando você olha a cadeia carbônica, você vai ter que contar qual a maior sequência de carbonos. E caso eu tenha duas sequências com o mesmo número de carbonos, você vai olhar aquela que vai ter o maior número de ramificações. Então, nesse caso aqui, essa cadeia em azul é a que vai ter maior número de ramificações. Beleza? Tranquilo? Vamos colocar isso em prática daqui a pouco, tá? Então, as ramificações, elas têm um nome parecido com a cadeia carbônica. Então, dá uma olhada aqui, ó. Nós vamos colocar o número de carbonos, MET, ET, PROP, BUT, PENT, e a terminação IL, quando estiver ligado num carbono terciário quaternário, né? Ou ILA, quando estiver ligado a um heteroátomo. Vamos focar na terminação IL agora, tá? Que nós estamos nomeando hidrocarbonitos. Tranquilo? Joinha. Então, vamos lá. Ramificação de um carbono. MET mais IL é o grupo metil. Esse vermelhinho aqui, ó, indica a valência livre, ou seja, onde esse radical estará ligado na cadeia carbônica. Tranquilo? Aqui embaixo, ET mais IL é o etil. Aqui embaixo, a ramificação com dois carbonos de uma ligação dupla tem um nome especial. É o radical, a ramificação vinil, certo? Beleza. 3 carbonos prop é o propil. Então, quando ligado nessa extremidade aqui, ó, a gente fala que é uma cobrinha, né? Quando está na cobrinha, é o propil. Quando está ligado pelo carbono no meio do propil, nós chamamos de isopropil. Por que é isopropil? Porque se eu cortar aqui no meio, eu tenho duas partes simétricas com um carbono de cada lado. Tranquilo? Então, o isopropil é a ramificação de 3 carbonos ligado pelo carbono do meio. Tá? Agora, a cobrinha de 4 carbonos, ó, é a ramificação butil. Joia? Se estiver ligado, percebeu que eu tenho a isopropil com um carbono a mais, certo? Então vai ser iso ao invés de prop, que são 3, aqui são 4. Então aqui é isobutil, beleza? Aqui, ó, é a sec-butil. Por quê? Tem 4 carbonos ligados pelo carbono secundário dentro do radical. Tranquilo? Então é sec-butil ou somente S-butil. Aqui nós temos o carbono terciário dentro do radical. Então o radical todo tem 4 carbonos, então ele é um radical butil, porém ligado no carbono terciário. Então, quando o radical tem 4 carbonos, é sempre butil. O que vai mudar? A forma com que esse radical está ligado em uma cadeia principal. Então, se tá, a gente brinca, né, a forma de cobrinha, sequência, é o butil. Se está ligado pelo carbono primário dentro do radical aqui, ó, é o isopropil mais 1, é o isobutil, né? Vou ter duas partes simétricas aqui. Sec-butil secundário e o térmico butil
no carbono terciário. Joia? Então se liga nos exemplos aí para fixar esse conceito de nomenclatura de cadeias ramificadas. Bom, então agora vamos nomear essas moléculas como exemplo? Então vamos olhar a primeira, ó. Então a primeira, nós vamos montar a cadeia principal. Então aqui eu tenho uma ligação dupla. Lembra que a ligação dupla é a prioridade em relação à ramificação. Mais uma vez, agora nós só vamos nomear hidrocarbonetos. Então hidrocarbonetos não terão um grupo funcional ligado, né, à cadeia carbônica. Então aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla. Então essa parte da cadeia necessariamente faz parte da cadeia principal. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu descer para cá, 5 para cá, 5, então tanto faz se eu for reto aqui ou descer. Então eu vou pegar a cadeia principal, essa daqui, e aqui eu tenho a ramificação. Tranquilo? Beleza. Então qual que é o passo seguinte? Então o primeiro passo, identificar a cadeia principal. Qual que é o segundo passo? Você vai numerar a cadeia mais perto da prioridade. Grupo funcional, dupla e ramificação. Então aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Beleza? Joia! Então você começa nomeando pela ramificação. Então no carbono 4, então coloca assim, ó, 4, você sempre separa número de letra por hífen. Que radical é esse? Olha na nossa tabelinha ali. Metil. Então, na posição 4, eu tenho radical metil. Cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente. Na posição 1, eu tenho uma ligação dupla. Então, vai ser o 4-metil, pente 1. Beleza? Nossa, cadeia aqui é grande, né? Dá um pause e tenta fazer aí. Beleza? Agora vamos lá com calma, né? Deu trabalho, não deu? Então vamos lá. Vamos contar. A gente sempre começa contando reto, tá? Para ver se é a maior cadeia. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, beleza? Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos também. Vamos contar e subir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Opa, essa sequência foi maior do que vir reto aqui. Beleza? Joinha. Vamos começar aqui de baixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então a gente tem... Vamos pegar o seguinte, ó. Eu vou circular de vermelho, ó. Essa sequência aqui. Coisa de laranja, desculpa. Essa sequência aqui. E de vermelho, essa outra sequência aqui. Vamos pegar a sequência laranja primeiro. A sequência laranja, ela vai ter 1, 2, 3, 4 ramificações. A sequência vermelha, ela vai ter 1, 2, 3 ramificações. Então, a cadeia principal, nesse caso, vai ser aquela que tem o maior número de ramificações, certo? Então, a cadeia vermelha só vai ter 1, 2, 3. A cadeia laranja, então, o que fica de fora da cadeia laranja? Fica de fora essa ramificação, metil, essa etil, essa metil e essa metil. Então, a nomenclatura, ela vai seguir a ordem alfabética do nome dos radicais. Quais são os radicais que nós temos? Nós temos 1, 2, 3 radicais metil e um radical etil, certo? Beleza? Então vamos lá. Então vamos começar numerando. Então a cadeia começa mais próximo de uma ramificação. Então, como a cadeia principal é laranja, só para não atrapalhar aí a gente, eu vou apagar o vermelhinho aqui, tá? Só para ficar mais tranquilinho aí para a gente conseguir enxergar as coisinhas. Então, vou apagar o vermelhinho aqui. Pronto. Mágica.
sumiu o vermelho. Então vem comigo. Olha só. Se eu começar a numerar aqui, a primeira ramificação vai aparecer no carbono 1, 2, 3. Se eu começar a numerar aqui, a primeira ramificação aparece no carbono 1, 2. Então você vai numerar a cadeia para que tenha a menor numeração possível. Então a cadeia começa mais perto, o carbono 1 é mais perto do grupo funcional. Se não tem, é da dupla. Se não tem, é da ramificação. Então nós vamos numerar aqui como sendo o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Então, os radicais são o metil e etil. São os mais comuns, tá? Os que mais aparecem nas cadeias. Metil e etil, por ordem alfabética, o etil vem primeiro. Então, no carbono 3, você tem o etil. E aí no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 5, você tem 3 ramificações do tipo metil. Então você vai chamar de trimetil. Então você vai colocar as posições. Então a posição 2, posição 4 e posição 5. Trimetil. Trimetil. Cadeia principal com 7 carbonos é o heptano. Cadeia principal com 7 carbonos é o heptano. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos lá embaixo. Ó, cadeia cíclica. Quando eu tiver uma cadeia cíclica, é bem tranquilo. O que você vai fazer? Você vai numerar. A dupla tem o carbono 1 e 2, certo? Então a ramificação ela vai ter o menor número possível. Então se eu começar a numerar daqui, ó, vai ser o carbono 1, 2, 3 e 4. Então a ramificação terá o menor número na posição 3. Se eu numerar ao contrário, eu vou ter a posição 4 para a ramificação. Então a forma de nomear é a mesma. Então vai ser 3 metil, cadeia é o ciclo, buteno. Lembra que, por convenção, o carbono só tem uma ramificação, o carbono 1 e 2 necessariamente está na dupla. E para terminar, aqui a gente tem uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, porém aqui embaixo nós temos uma ligação dupla, certo? Então, a gente vai pegar a ligação dupla e ela vai fazer parte da cadeia principal. E aí a gente vai escolher ou para a esquerda ou para a direita, porque o número de carbonos é o mesmo. Vou escolher para esse lado aqui, ó, tá? Só para contrariar. Então, o carbono 1 é aqui embaixo, 2, 3, 4 e 5. Tranquilo? Para nomear, então, vai ficar na posição 3, nós temos o radical de 2 carbonos. Como é que ele chama? Etil, certo? Então vai ficar 3 etil. Cadeia principal, 5 carbonos, pente. Na posição 1, a ligação dupla em e a terminação o. Tranquilo? Então, se liga no exercício de vestibular aí e até a próxima aula. Bom, temos aqui 2 exemplos, 2 exercícios de vestibular que dizem o seguinte. Ó, primeiro, o nome correto do composto orgânico da forma a seguir é. Então, nós temos aqui, vamos contar primeiro essa cadeia aqui, a retinha, né? 1, 2, 3, 4 carbonos, não é a maior. Se eu subir aqui, ó, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, beleza? Essa cadeia é vertical, 1, 2, 3, 4 carbonos, não é maior. Mas agora, se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, eu achei a cadeia principal aqui. Opa! Então aqui eu tenho a cadeia principal. Então, na hora de numerar, se eu numerar aqui de cima, ó, se eu colocar o carbono 1 aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4 na primeira ramificação. Então a gente começa a numerar aqui de baixo. 1, 2, 3. Então, 1,
2, 3 ramificações. Então, na posição 2,3,3, trimetil, 3 ramificações do tipo metil, e a cadeia principal, hexano. Então, você pode ou não colocar o hífen aqui, eu vou colocar agora para ficar igualzinho à letra C. Joia? Beleza, seguinte exemplo. Ele fala o seguinte, ó, dado o composto orgânico a seguir formulado, então tem a estrutura da substância, ele pergunta se o nome correto é. Então, nós vemos aqui uma insaturação, uma ligação dupla. Então, a cadeia principal contém a ligação dupla. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. Então, aqui começa a cadeia. Agora, basta saber para onde que ela vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, então 7 carbonos vem aqui para baixo. Você tem que ir contando a sequência, tá, gente? Como a ligação dupla está aqui, o carbono 1 fica mais perto da dupla. Então aqui sobrou uma ramificação etil. E aqui, 1, 2, 3 ramificações metil. Eu costumo fazer o seguinte, uma caixinha com a cadeia principal e circular as ramificações. Beleza? Bom, então vamos lá. 1, 2, 3, está na posição 3, tem a ramificação etil. Então lembra que os radicais nós colocamos em ordem alfabética, tá? Então 4 é o primeiro metil aqui, então aqui é o 13, aqui é o 4, e na posição 5 eu tenho outras duas ramificações metil, então é 5,5. 5,5. Trimetil. Cadeia principal tem 7 carbonos, certo? Cadeia principal tem 7 carbonos, então vai ficar hept. Na posição 2, eno. Então é 3-etil, 4,5, trimetil, hept, 2-eno. De novo, né, exercício antigo, o 2 aqui ó, veio antes do epiteno. Resposta, letra E. Tranquilinho? Então, tchau para vocês, até a próxima aula.